Evangelho de Mateus, capítulo 16. Que noite especial é essa, hein? Oi? Não, tá bom. Capítulo 16. Pode abaixar só um pouquinho, tá dando um microfoninho. No versículo 13 vai dizer o seguinte, a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E você? Perguntou ele. Quem vocês? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Agora abra comigo a sua Bíblia em 1 João. Em 1 João, no capítulo 5. Primeira João capítulo 5, no versículo 19. Posso ler? Sim ou não? Então vamos lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho do Homem veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Repitam comigo: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo está sob a influência do maligno. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Dá uma catucada no irmão que está do seu lado. Diga: hoje nós vamos buscar a Deus com intensidade. Então diga para ele: a única coisa que você não pode ficar triste aí. Vambora, vamos dar um glória a Deus bem alto aí, igreja. Isso. Vamos ligar na terra? Tem que ligar na terra. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso, uau. Vamos manter isso o culto inteiro, tá bom? Eu quero levar você a um entendimento muito profundo sobre guerra, batalha espiritual, sobre o entendimento do que, contra quem estamos lutando, ou como vamos vencer, ou quem é o nosso verdadeiro inimigo, a adversidade que surgem nas nossas vidas. Eu quero mostrar para você, vamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento, e vamos entender que depois da queda de Adão e Eva, eu vou chegar até aqui, mas eu preciso que você me acompanhe. Após a queda de Adão e Eva, o homem passou a ter uma nova natureza,
porque antes era eterno, como Deus. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Nós nascemos e Deus nos deu o maior atributo de Deus, que é a sua própria eternidade. A eternidade de Deus significa que para Deus não existe passado, nem presente e nem futuro. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E como para Deus não existe referência, a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, trazendo uma ideia de que a eternidade de Deus é sublime. Deus, Ele não tem a mesma visão, a mesma direção que nós desejamos para a nossa vida. E o próprio profeta Jeremias vai dizer que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, que a sua visão em relação a mim, a você, é muito maior, muito superior. Bom, o apóstolo João vai fazer uma afirmação que está falando para a igreja, está dizendo: olha, nós somos de Deus, mas existe um porém, porque é mais de porém, entretanto, não é de somar. Está fazendo uma menção a algo muito interessante. O mundo está sob a influência do maligno. Então, eu sou de Deus, mas existe um mundo que está sob a influência do maligno. Essa é a realidade da nossa vida. Nós somos de Deus, pertencemos ao Senhor, frequentamos os cultos, fomos lavados. Hoje 11 pessoas foram batizadas, nasceram de novo para a glória de Deus. Mas existe uma realidade, existe um mundo espiritual e existe um mundo sob a influência do maligno. Após a queda do homem, o homem entrega pelo pecado ao diabo o direito de governo, de governar. E todos nós, todos os dias, lutamos contra a influência de Satanás no mundo pelo qual nós vivemos. E ele vai ter essa revelação de uma verdade espiritual. O mundo está no maligno. A realidade do mundo em que nós vivemos está no maligno. Tudo que acontece conosco, pode ter certeza que existe um cunho maligno para desestabilizar você quando vem as adversidades, quando vem os problemas, quando vem as lutas. A ideia, todo mal que se levanta contra nós, contra a nossa vida, o fundo disso tudo é espiritual. E qual é a visão do diabo em relação a isso? É fazer com que o mal neutralize a sua vida que está com Deus. Porque o apóstolo vai escrever: nós somos de Deus, mas existe um mundo maligno. Então preste atenção, toda luta espiritual é para você perder a identidade de que você pertence a Deus. No fundo, tudo o que acontece é para desestabilizar você, é para fazer você perder a fé, é para fazer você perder a esperança e principalmente abandonar o caminho da fé. Quando Pedro, no ministério de Jesus ainda, é levado lá a Abanias, Jesus vai fazer uma pergunta, está levando eles em um momento antes de subir para Jerusalém, leva eles para o norte de Israel e leva nessa região pagã chamada Cesareia de Filipos. E nessa região existia idolatria, sacrifício, até humano, naquele lugar. E naquele lugar ele vai fazer uma pergunta: bom, o que as pessoas dizem quem eu sou? E aí eles vão responder: bom, as pessoas dizem que que o Senhor é um dos profetas, Jeremias, Isaías, e sei lá, por aí vai. Jesus então olha para os seus discípulos e pergunta a eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Só um tem coragem de se levantar e dizer quem ele era. E essa revelação é muito profunda. E nós precisamos entender, e nós damos até uma
uma ênfase a essa revelação, mas é para que essa revelação? E aí ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa ungido de Deus. Ele vai ter a interpretação de quem Jesus era. Ele não fala, tu és Jesus Cristo, tu não és Yeshua, tu és Cristo, ungido de Deus. Quando Jesus ouve aquela palavra, ele diz assim: uau, agora você está entendendo quem eu sou. Porque não adianta ser de Deus se não entender quem é Deus. Não adianta ser de Cristo sem entender quem Ele é. Nós não vamos saber lutar contra o mal. Nós não vamos saber lidar com o mundo que está no maligno. Quando Pedro recebe essa revelação, automaticamente ele cria uma conexão com o que Jesus representava. E o que Jesus representava era a própria revelação de Deus no coração de Pedro. E ele vai dizer: uau, você é feliz, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus que revelou quem eu sou. Diga glória a Deus. Ele é o Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. E ele vai dizer: olha, então eu vou te entregar alguma coisa. Porque Jesus veio fazer o quê? Ele veio instituir a igreja. E aí agora, para a igreja, existe uma autoridade que foi dada, baseado na revelação de Pedro. Ele está dizendo: tu és Pedro, e sobre ti, não está falando sobre o nome de Pedro, está falando sobre a revelação de Pedro, sobre eu ser o Cristo. Preste atenção, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, no céu, será desligado na terra. E olha, Pedro, as portas do Hades, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, contra a igreja de Jesus. Então repita comigo: no mundo que está sob a influência do maligno, só tem uma forma de vencer: sendo igreja. Quando Jesus vai dizer, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ele está falando, o mundo está no maligno, e essa influência do mundo vai atacar quem? A igreja. Mas ele está dizendo, por causa da chave que foi dada, por causa da revelação que foi recebida, as portas do inferno não prevalecerão. Então levante as suas mãos e profetiza comigo: diante de um mundo que está sob a influência do mal, onde o mal rege, na revelação de ser de Deus e ser a igreja, eu declaro que contra mim toda a influência maligna da autoridade que o diabo tem para investir contra a minha vida será neutralizada, porque não pode prevalecer. Aleluia. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o mundo que está no maligno não pode prevalecer contra a revelação que você recebeu. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Jesus é um amigo, colega, é aquele que de vez em quando pode me ajudar, ou aquele que pode fazer alguma coisa por mim, ou ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, aquele que governa a sua vida, aquele que tem o controle do seu coração, aquele que tem o controle das suas emoções, aquele que tem o controle da sua mente, aquele que tem o controle do seu corpo, aquele que tem o controle da sua vida. Aqueles que são de Deus, ok? No mundo que está sob o maligno, a igreja é a única resistência que pode impedir que esse mal propague sobre a nossa vida. Até se levanta, mas se levanta para cair. Até tem autoridade para se levantar,
mas autoridade para se levantar, mas também a autoridade que temos para derrubar. Ele se levanta, a igreja derruba. 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 Ele se levanta e a igreja derruba. E ele se levanta e a igreja derruba. E ele se levanta e a igreja derruba. Eu quero levar você ao Antigo Testamento e imaginar que durante todo o Antigo Testamento, ou uma parte dele, uma grande parte dele, Deus se levantava para intervir na vida do homem. Não havia intercessão, era Deus que vinha intervir sobre algo. Quando começa a história bíblica e passa a dispensação, e antes de começar o momento do governo humano, que é o momento que Noé vai descer a arca juntamente com a sua família e os seus filhos, e para começar uma nova história, antes disso Deus observa que a humanidade havia se multiplicado o pecado, e esse pecado, quando ele é praticado e automaticamente se é ampliado, a dimensão dele, ele é aprimorado. A Bíblia chama isso de iniquidade. Quando já está enraizado. Quando Deus olha para o homem, no período de Noé, ele vai observar que a iniquidade estava no coração de cada homem. E ele observa um homem no meio todas aquelas milhares e milhões de pessoas. Ele observa apenas no coração de um homem que havia justiça. A justiça que havia no coração de Noé não era o fato de Noé ser justo, porque todos nós carregamos a natureza adâmica, somos injustos, pecamos. Todo dia nós pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Todos nós somos assim. Você pensa o que não deve, você fala o que não deve. É impossível passar um dia, todos nós, sem pensar alguma coisa errada, sem desejar alguma coisa que não é o que Deus quer, porque nós somos tentados por esse mundo que provém do maligno, o tempo inteiro, quando se levanta, a fazer você justamente pecar e perder a fé, afastar você, tirar você da palavra que diz: nós somos de Deus. E a partir desse momento, o que Deus vê então em Noé? O que Deus vê em Noé? Vê um homem que não praticava as mesmas coisas que os outros. Que não fazia as mesmas coisas que os outros. Quando olha para Noé, não vê um homem totalmente justo, mas vê nele que não existia o pecado, mas vê nele um homem que não se envolvia com a iniquidade. E vê nele a justiça. Que coisa linda. E por causa desse homem, que não praticava, que todo mundo praticava, eis aí o motivo. Muitas pessoas às vezes me procuram e falam assim: bispo, lá na minha casa só eu sou crente, é difícil. Eu falei: é difícil, mas se você for diferente, você vai ser visto por Deus de forma diferente. Noé provou para mim e para você que é possível viver num mundo de pecado sem andar em pecado. Noé provou para mim e para você que mesmo num mundo, pela atuação do maligno, que isso só aumenta, o mal, a prostituição, o pecado, a violência. É só ligar o jornal que a gente vê isso aí tudo quanto é lugar. Está realmente sob a influência do mal. Mas Noé conseguia não se misturar. Todo mundo fazia e ele não. E Deus olhou e interviu. Repita comigo: Deus intervia na história. Aí decide que aquela geração toda iria morrer. Mas faz uma aliança com Noé e diz para ele: olha, se acontecer isso de novo,
por tua causa, pela aliança que eu estou fazendo com você, nunca mais eu vou acabar com a humanidade. Dá um sinal para ele, e quando tem chuva, aí de vez em quando a gente vê isso, que é o arco-íris, que é o sinal da aliança de Deus com Noé. E nunca mais ele destruiu a humanidade, mas aquele povo todo morreu. Somente Noé e a sua família foram salvos. Quando veio um dilúvio, Deus interviu, Deus intervinha. Quando surge Abraão, um momento mais na frente, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Quando Abraão sai, não tinha como Sara não engravidar. Entenda isso. Por quê? Porque Deus falou para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. Então não tinha como Isaac não nascer, porque o que estava em jogo não era apenas o sair de Abraão, mas a palavra do próprio Deus, que fez uma aliança incondicional com ele. Você pode sair, você pode murmurar, você pode ficar triste, mas eu vou cumprir a minha palavra. Repita comigo, em Gênesis 21, a Bíblia diz que Deus visitou Sara e tirou dela a esterilidade. Em certos momentos da vida, Deus intervinha e gerava um filho em alguém estéril, ia lá e dava vitória a algum rei, e Deus intervinha, sempre Deus intervindo, e fazendo com que o mal não se propagasse, ou que o mal não tivesse vitória. Vinha uma intervenção divina e rompia com aquele ciclo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em algum momento da nossa vida você já viveu isso, Deus interrompendo algo que era para acabar contigo, destruir a tua vida. Deus veio e rompeu aquele ciclo, te dando vitória. Quantas vezes Deus entrou com autoridade e rompeu algo para fazer de você um vencedor, uma vencedora. Deus intervém nas nossas causas. E quando Ele vem, ninguém pode resistir o poder do Altíssimo. Enquanto isso acontecia, mas quando o povo de Israel depois vão para o Egito, ficam lá 430 anos, eles vão sair do Egito e a história começa a mudar. Essa mensagem pode mudar a sua vida se você crer. Agora, quando eles estão no deserto, Deus institui então as leis. Em Êxodo 20, Deus leva Moisés ao monte Sinai, ao monte Horebe, e dá a ele os mandamentos. E esses mandamentos agora, para que eles pudessem viver plenamente com Deus, eles tinham que obedecer, porque a lei, ela absolve ou condena. E aí Deus vai instituir então os sacerdotes, porque ao mesmo tempo que vem a lei, vem o tabernáculo. E agora, não passa a ser apenas mais uma intervenção de Deus, mas Deus levanta homens para serem intercessores na terra diante de Deus. E os sacerdotes vão surgir justamente para fazer essa tarefa. O sacerdote, toda vez que ele sacrificava e que havia o sacrifício, o derramamento de sangue, isso era um sinal de uma aliança com aquela pessoa que entregou o sacrifício. Ela era abençoada. Se fossem ofertas pacíficas de bênção, automaticamente ele recebia a bênção pela oferta que entregava. Então, os sacerdotes eram os homens que ligavam Israel a Deus. Havia uma intercessão. Uma vez por ano, em Levítico 16, a Bíblia vai dizer que existia um sacrifício anual. E esse sacrifício anual era para perdoar as tribos que acampavam em volta do tabernáculo. Uma vez por ano, se imolava um animal, e aquele animal era recolhido o sangue, o sumo sacerdote levava o sangue até dentro do Santíssimo Lugar, e ali aspergia com seu polegar o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E quando era feito isso, o povo que estava lá fora era perdoado. E
essa cerimônia, esse ritual era chamado de expiação. Expiação significa substituição. Um animal que não tinha nada a ver com a história morria. Então, o inocente morria para perdoar o pecado de um pecador. E naquele momento que acontecia isso, zerava a conta deles com Deus. Uma vez por ano, eles davam uma ressignificada e automaticamente o pecado deles era deixado de lado e começava uma nova história. 40 vezes fizeram isso no deserto. 40 anos, uma vez por ano, eles tinham a certeza de que continuariam vivos por causa do sacrifício. Aleluia. Está entendendo, irmão? Pergunta para o seu irmão se ele está entendendo. Os sacerdotes, então, eram aqueles que se conectavam através do sacrifício para ligar o homem a Deus. Então, Deus intervinha, mas intervinha através do sacrifício. Não era mais o próprio Deus descendo e mudando a história das pessoas, mas agora os sacerdotes tinham essa responsabilidade de interceder no tabernáculo para que Deus do céu pudesse anular a sentença sobre a terra. Repita comigo: o apóstolo João tem essa revelação. Nós somos de Deus, como Israel era de Deus, mas o mundo está no maligno. Aleluia. É forte. Está no maligno. E nós não podemos ficar vivendo assim, ó. Hoje, vir à igreja, levantar as mãos, adorar a Deus, não é questão mais de se eu quero ou não quero, não. Isso é luxo, hein? Nós estamos debaixo de uma batalha espiritual todos os dias. E se você hoje se dá o luxo de perder em algum momento a sua fé, a sua alegria da sua salvação, você tá dando poder àquele que governa o mundo. E ele vai acabar contigo. Só tem uma forma de vencê-lo: sendo igreja. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: meu irmão, você é muito importante para mim. Juntos somos a igreja de Cristo, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Agora que interessante, que quando Pedro recebe a revelação, eu quero ser o mais simples possível, não sei se eu estou conseguindo, mas explicar um princípio espiritual, desde lá de quando começou a intervenção de Deus para a intercessão, para que você comece a entender a importância de estarmos aqui. Não só em algum momento Deus intervir, mas a necessidade de, como igreja, haver uma intercessão coletiva, para que o inimigo cesse toda a investida contra a minha vida, contra a sua vida. Quando eu me uno a você em fé, nesse lugar, e junto levantamos as mãos, entramos numa guerra, numa batalha, não é só a minha, a sua, do que está do seu lado, do que está do outro lado, porque como igreja, o diabo, o poder que ele tem de governar o mundo, cai por terra. Que coisa forte, poderosa. E quando a história vai continuar e a intercessão vai continuar, começa o Novo Testamento, vem Jesus como Filho de Deus, mas olha que interessante, ele veio para quê? Primeiro, para cumprir a lei. Ele não veio morrer por mim e por você, ele veio morrer pela igreja. Não existe salvação individual no sentido de que, eu sou, ele morreu por mim, ele morreu pela igreja. E se eu sou igreja, junto com você, ele morreu por nós. Aleluia. Porque muitas vezes tem uns egoístas que morreu por mim, não, morreu por nós, por mim e por você. É um plano coletivo.
Por isso que ele falou, contra a igreja, quer dizer, contra a instituição, as portas do inferno não vão prevalecer. Não é contra um, porque contra um Deus intervém. Em certos momentos da sua vida, amanhã pode ser um dia que o próprio Deus vai lá e vai intervir numa situação. Mas existem coisas que só o poder que há sobre a igreja vai intervir em coisas que Satanás está preparando para acabar contigo. Mas quando a igreja ora, Deus muda. Deus muda. Jesus veio cumprir a lei para nos livrar do castigo da lei. E depois ele morre. E ele derrama o quê? O seu sangue. E a partir daquele momento em que o soldado romano transpassa a sua lateral e puxa, é derramado o seu sangue. Quando o seu sangue cai, ele diz: Pai. O que ele disse? Pai. Quê? Tudo que está acabado. O plano perfeito acabou. Tudo está consumado. O seu plano está pronto. Ele morreu pela igreja. Ao terceiro dia ele ressuscita. Por quê? Porque a partir do momento que Adão entrega ao diabo o governo, só poderia morrer então, porque foi uma das consequências do pecado, a morte física. E para morrer fisicamente tinha que haver pecado. Todos nós fomos concebidos em pecado. Não estou falando da prática do pecado, mas a partir do momento que você nasceu do seu pai e da sua mãe, você nasce com o pecado original, que é a natureza adâmica. Todos nós fomos concebidos assim. Jesus foi? Não. Ele foi introduzido pelo Espírito no útero de Maria. E uma coisa que o diabo não podia fazer era matá-lo, porque ele era perfeito. E olha que interessante, o prêmio de quem morresse sem pecado era a ressurreição. Quando Jesus morre, no terceiro dia ele ressuscita. Entre esses dias ele vai aonde? Ao Hades. E a Bíblia diz que a porta do Hades não poderia, o quê? Prevalecer, quer dizer, resistir o poder da igreja. Quando Jesus, nesses dias, vai lá bater um papo com o diabo, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: me dá aí a chave da morte e da vida. Não pertence mais a você, me dá aqui, me dá aqui. E ó, lembra, vou conjecturar para você entender o que foi, o que aconteceu lá. Ele vai dizer: olha, aqui está toda a força maligna contra o homem, contra a humanidade. Aqui entrou o pecado, mas aqui também termina o pecado. E agora está sobre as minhas mãos, porque agora eu tenho condição daquele que morrer em mim, nascer de novo. Repita comigo: eu tenho uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, mas também tenho uma natureza divina, que começou no batismo das águas. E essa nova natureza me dá o direito de ser de Deus, resistir o diabo e entrar na eternidade. A graça de Deus é isso. Entenda uma coisa: você só pode ser salvo, você só pode entrar na eternidade como Cristo entrou. Cristo entrou porque era inocente, mas agora ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra fisicamente, vai ressuscitar eternamente. Aleluia. Diga para o seu irmão: nem a morte pode te parar. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio. E a vida de Deus está sendo derramada sobre você nessa noite. Nem a morte pode te parar. Porque agora a chave está nas suas mãos. Uau!
Nós temos o carimbo da eternidade. Está onde? Na nossa identidade, no nosso novo caráter, no nosso novo homem. O nosso novo homem que abandonou a mentira, que abandonou o pecado, que abandonou o engano. O novo homem, uma nova mulher, que mudou literalmente de vida, radicalmente de vida, para viver em outro patamar, para viver em outra realidade. E nós que somos de Deus, que mudamos a nossa vida, que nascemos de novo, o apóstolo João vai dizer: ei, vocês são de Deus, mas não se iluda, o diabo vai fazer de tudo para você perder o que Jesus te deu de graça. E essa é a nossa batalha, essa é a nossa guerra. É muito maior do que o problema em si que você esteja vivendo. Porque preste atenção numa coisa: se você está enfermo e você recebe um laudo de que você vai morrer, você não pode morrer, porque mesmo que você morra, você vai entrar na eternidade. O que morre então? A matéria, mas o espírito volta para Deus. Então, mesmo que não seja a vontade de Deus te curar, você tem a glória eterna te esperando. Então diga para o seu irmão: cara, isso é ser mais que vencedor. O vencedor, ele vence por meritocracia. E o mais que vencedor vence por algo que ele não tinha direito, mas recebeu, que é a graça. Você vai na carreira, você corre, você vai, mas no final de tudo, não é pelo que você fez, não é pelo que você realizou, mas é pelo que Ele fez por você, na cruz do Calvário. Cara, eu queria que você desse um abraço no irmão que está do seu lado e diga para ele: não tem como tu perder. Fala para ele: se Jesus não te curar, a eternidade te espera. E depois que a igreja é instituída, nós vamos observar que os primeiros crentes em Atos dos Apóstolos, que se convertem ao cristianismo, eram judeus, que se tornaram judeus messiânicos. Uma pequena comunidade em Jerusalém, uma pequena, repita comigo, uma pequena comunidade em Jerusalém. Agora, nós somos milhões, espalhados pelo mundo. A cova dos leões não foi capaz de segurar a igreja. As maiores lutas que você tenha passado na vida, ou já passou, ainda vai passar, não pode resistir o poder da igreja. O mal se levanta. Ele tem autoridade? Sim, mas maior autoridade sobre a minha vida, e quem governa a minha vida é Deus. E se Ele diz acabou, acabou. E se Ele diz mudou, mudou. Basta uma palavra para mudar uma história. Basta uma palavra para mudar uma família. Basta uma palavra para mudar uma geração. Uma palavra. Diga: fala, Deus, uma palavra muda tudo. Uma palavra muda destinos. Uma palavra muda tudo. Aleluia. João, quando vai escrever o livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer: para o nosso Deus, Ele, Cristo, para Deus, nos constituiu reino e sacerdote, para reinar sobre a terra. Diga para o seu irmão: a gente está longe de entender o que é verdadeiro, hein? Diga para ele. Porque o crente, quando a luta vem, ele sofre para depois vencer. Já viu isso? É sempre assim. O cara se entrega, chora, vai ter que visitar ele em casa, vai lá orar por ele, levar uma água do Rio Jordão,
levar o mar vermelho inteiro, abrir na cara, passa aí, toma, para ele se levantar. Por que é assim? Por que não é diferente? Por que nós não podemos fazer diferente? Porque não entendemos que nós somos de Deus. Nós sabemos que o mundo é do maligno, mas não entendemos que somos de Deus. Quando você entender que você é de Deus e que o mundo está no maligno, que você hoje é sacerdote, você está louco. Repita comigo: sacerdote, que Jesus falou, não é mais o exercício sacerdotal, mas é o poder de interceder. Eu tenho o poder de sacerdote, você também, de interceder. E quando eu intercedo, Deus intervém. Olha, no Antigo Testamento Deus intervinha direto. Agora nós clamamos, buscamos, ligamos na terra e Deus intervém. Agora é necessidade de eu dar o primeiro passo, sempre será meu e seu. A fé é a certeza e convicção. É só isso, não tem mistério para a fé. É a certeza e convicção. Eu tenho certeza e tenho convicção. Você está cheio de fé para romper as fraquezas, para romper os desafios da vida e para entender que Deus é maior do que todas as lutas e adversidades que você está passando no momento. Ele é maior. Quantos creem que Ele é maior? Dá um glória a Deus. A igreja reunida intercede. Agora pega e repita comigo. No Antigo Testamento, os sacerdotes cuidavam dos utensílios. E o sumo sacerdote, entrava no Santíssimo Lugar. Agora, olha para o seu lado, olha para essas pessoas aí. Somos todos nós. Pergunta para mim, por que, bispo? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer: o véu foi a glória de Deus foi descortinada. E vai dizer: entrem com ousadia. Entremos-nos, pois, com ousadia pelo Santíssimo Lugar. Significa que eu, você, um monte de sacerdote dentro do Santíssimo Lugar clamando. Aquele que tem o governo do mundo não pode resistir. A igreja que tem o poder, o governo está sobre a igreja. O governo está sobre a igreja. Diga para ele pode vir. Ele pode vir. E vai vir. Não se ilude. Ele vai vir. Mas ele vem por um caminho. E por 7 ele vai ter que procurar um caminho para fugir de você. Porque hoje nós vamos clamar a Deus. Imagine se no Antigo Testamento pudesse entrar esse bando de gente que está hoje aqui e todo mundo começar a glorificar, a falar em línguas. A glória de Deus ia descer sobre o tabernáculo. E não ia haver deserto que segurasse aquele povo. Não tem deserto, não tem escassez que pode impedir o teu progresso. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: o véu foi rasgado. Nós vamos entrar hoje pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou. E contra a igreja, as portas do Hades não prevalecerão. Aleluia. Diga no ouvido bem baixinho do irmão que está do seu lado assim: Pedro não sabia. Quando Jesus falou para ele: as portas do Hades não vão prevalecer. Jesus sabia que ele ia lá primeiro. Agora você vai entender por que Jesus falou:
Que revelação é essa? Uau! Porque qual era a revelação de Pedro? Pedro estava tendo a revelação de que Jesus iria lá, ia pagar a conta, depois ia voltar e falar assim: agora é com vocês, eles não podem mais. Mesmo o mundo estando no maligno, ele não pode mais prevalecer contra a igreja. Repita comigo: Jesus depois, durante 3 dias, ele foi lá no Hades, onde ele falou que não iria prevalecer, pagou a conta. Ó, tá aqui, me dá a chave. Paguei a conta. Agora, escuta, diabo. Todo mundo que estiver em mim, ainda que morra, vai viver. A única coisa que o diabo tem ainda é o poder de influenciar o mundo. Mas contra a igreja, já foi pago. Já foi pago. Diga: tua conta já foi paga. Quem alguma vez estava em algum lugar e a pessoa falou assim: deixa que eu pago alguma coisa? Alguém já passou por isso? Pouca gente, hein? Deus tem que te abençoar, hein? Levanta a mão. Deu alegria? Como é que foi? Oh, glória. Não é? Agora você imagina, o diabo chega lá e fala assim: eu quero a tua vida. Ele entra na frente assim: já foi pago. Ele não. Ele não. E então por que essa luta vem? Tudo para te distrair. Você sabia que dos 100% de coisas que você imagina na sua mente, imaginação, tá? Porque automaticamente quando acontece um fato, a sua mente vai dar um significado àquilo. Então 100% de tudo que você imagina de ruim que vai acontecer na sua vida, quando se levantam as lutas, os problemas, fofoca, contenda, e vai, tal, essas coisas todas, 86% de tudo isso nunca vai acontecer. Então diga para o seu irmão: você está sem dormir à toa. Não vai acontecer. Ele já pagou a conta. Já está pago. Rapaz, é só receber uma notícia, não é? Outro dia, alguém escreveu alguma coisa para mim e botou assim: olha, a Covid está voltando e agora está não sei o que, não sei o que. Na hora eu lembrei do tempo da Covid. Eu comecei a chorar. Falei: meu Deus, não vai acontecer aquilo de novo. Jesus, aí comecei automaticamente: pô, esse povo aí não toma vacina, né? Vacilão. O pessoal que não tomou está voltando por causa disso e tal. E eu já imaginei um monte de gente entubada, não sei o que. Bom, não era nada disso, né? Está voltando, mas não é nada disso. Aí quando eu vi a outra reportagem, falei: lá, passei a noite inteira preocupado com isso. Falei: não pode acontecer isso, imagina. Que coisa louca de novo na humanidade. Se está todo mundo agora com um problema, cheio de problemas com doenças psicossomáticas, a população está doente, o mundo está doente. Doente da alma. Sem saber o que vai ser o futuro. Todo mundo ficou neutralizado, paralisado, e até agora está difícil de voltar. Pessoas que não voltaram, o tempo voltou, a vida voltou, mas eles não voltaram para a vida. Tem pessoas ainda que estão aprisionadas em casa até hoje, você sabia? Que não querem sair de casa. Então quando você para pensar, dá um medo, mas depois não era nada disso. Olha, como é que a mente traz logo a memória das coisas ruins que aconteceram com você. Ela vai trazer a memória de tudo aquilo de ruim que aconteceu contigo. Aí você fica preocupado à toa. Calma, descansa o teu coração. Ele já pagou a conta. Diga: ele já pagou a minha conta.